Puta, agora deu certo. Beleza. Grande Henrique, sempre acompanhando aí, meu irmão. É isso aí, né? Vou pegar uma água, então a gente já começa aí. Sou um cara pontual, nós vamos começar no horário. Tá dando pra... Quando a gente lê... Quando é que vocês... Só me avisa uma coisa, ô Henrique. Quando tu tá lendo ali atrás, tá lendo ao contrário? Porque eu tô vendo ao contrário. Dá pra ler, mas tá ao contrário? Tá normal, valeu. Show. Mas vai dar pra ver aqui. Algumas coisas vão ficar meio complicadas, mas vai dar pra ver. Aguinha pra mim. Aí. Periscópio agora, os 40 minutos sobre gordura. Se vocês quiserem, eu acho que é interessante vocês verem, principalmente o Rodrigo, que não entende disso muito. E aí, vocês podem sentar por aí. Ó, essa é a Andréia, gente, a nutricionista aqui da clínica de Porto Alegre, já tá ao vivo aí, já tem 427 pessoas olhando. Daqui a pouquinho vai chegar o Rodrigo aqui, que é o educador físico. Eles vão sentar aqui pra... Se vocês quiserem, se vocês tiverem que sair também, fazer alguma coisa, não tem problema. Não temos. Aproveitar. Opa, Beto Médio é um grande amigo, é um médico que trabalha com isso também aí em... Rodrigo, vem cá, apresentar. Aqui é o Rodrigo, educador físico de Porto Alegre, dá um coisinho para o pessoal aí, tá? Quem é parceiro já conhece aqui. Essa água então eu vou começar aqui, já que tá no horário, eu vou começar a falar com vocês. Olha só, essa água aqui, o Edu, é o Dr. DR Saúde, é o Instagram dele. Ele me deu essa garrafa deixa a água, os cristais aqui, ó, nesse formato, que é o formato, enfim, é um estudo que o Dr. Emoto, um japonês, fez. Muito interessante sobre os cristais de água, como é que eles podem ficar. Se a gente pensa uma coisa ruim, uma coisa boa, e eles se modificam. Então a molécula da água se modifica, ela fica bonita, vocês já viram ali, né? Então eu estou tomando uma molécula da água que aqui quer dizer o bem e amor, né? Eu tenho um filtro aqui que deixa a molécula da água com o mesmo formato quando a gente pensa em gratidão. Vamos lá. Isso. Na Suremoto, hexagonal. É o que tá sabendo aí. Tá sabendo, hein, velho? Seguinte, galera. Eu coloquei aí no link, e lá no meu Instagram também, e lá no Facebook. Eu coloquei um link, se vocês quiserem perguntar, vocês perguntam lá. Não vou responder nenhuma pergunta, eu tô lendo vocês aqui. E as pessoas que perguntarem aqui, vocês vão me ajudar. Vocês mesmos vão moderar essas pessoas para elas pararem de ser chatas. Então a pessoa que está perguntando coisa no meio, se eu estou avisando que eu não vou responder perguntas aqui, não dá tempo, tá? Então lá pelo e-mail, vocês podem enviar as perguntas que a maioria a gente vai responder. Por quê? Porque as perguntas geralmente são muito semelhantes, né? Então vocês vão perguntar lá e a gente vai responder. Quem perguntar aqui, vocês, Henrique, modera o pessoal aí, tá? Podem xingar essas pessoas, tá? Eu vou ficar feliz. Chato tem que saber que é chato. Então a pessoa que vem aqui e ficar perguntando coisa
no meio do negócio, vai ser chamado de chato por todo mundo. Da última vez que eu fiz, eu desliguei as perguntas aqui, mas infelizmente eu desliguei para mim. Eu não sabia que não desligava ao mesmo tempo para vocês. E aí ficou um monte de gente perguntando coisa e parece que teve umas pessoas querendo aparecer aí, ficar fazendo umas respostas. E aí tomou, né, de alguém aí, algum inteligente e corajoso, falou assim: pô, se a gente estivesse aqui para te ouvir, a gente tinha te linkado a Tu. Nós estamos aqui para ouvir o Vitor, você não vai responder, então não perguntem. Tá, ok? No final eu até converso um pouco mais com vocês, mas durante não vou. Até tô longe aqui, não estou conseguindo ler tudo. Entenderam? Não, se eu ocultar o bate-papo, eu fiz isso da outra vez. E aí eu fiquei sem ver, porque para mim não tem problema, vocês me perguntando para mim aqui que eu não vou ler. Mas atrapalha as pessoas que estão vendo aí. Fica um monte de gente aqui dando pitaco, enchendo o saco aqui. Tá? Então vamos lá, vamos seguir numa linha boa. Gorduras, boas ou ruins, pessoal? Eu resumi esse tema pela primeira vez pelo Periscope. Eu vou fazer estilo palestra, que é o que eu geralmente faço, né? Mas eu acho que vai ficar mais ordenado para vocês. Vamos entender aqui, puto, não vai dar para ouvir. Mas então é o seguinte, galera: o ancestral comum aos macacos tem 5 milhões de anos, ser humano, não vai dar para ler, né? O gênero Homo, e aí a Dilma, grande Dilma, né, sobre o Homo sapiens e a mulher sapiens, né? Ela sabia muito bem que há 2,5 milhões de anos é que a gente tem ideia que eles estão na Terra. Os humanos modernos, somos nós, estão há 195 mil anos. É muito pouco, né? Se imagina lá que o ancestral comum aos macacos tem 5 milhões de anos, né? E vamos lembrar, o que sempre teve na Terra para comer? Vamos tentar ainda, também não vai dar para ver, mas isso aqui é um calendário, vocês estão vendo que é um calendário, né? Se a gente fosse juntar assim, ó, todo o ano está aqui, né? Janeiro, fevereiro, março, fevereiro, né? Quando é que os humanos modernos, nós, né, estamos aqui na Terra, seria a partir do dia 30 de dezembro, se a gente fosse condensar todos esses anos de vida na Terra, né, dos Homo e mulheres sapiens e afins, aí os ancestrais do macaco. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, durante todo esse tempo aqui, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em alimento, o que sempre teve, o que foi inserido depois, que provavelmente o que sempre teve é aquilo que biologicamente Deus colocou pra gente, para que a gente possa viver bem, em harmonia e se alimentar desses alimentos, não é mesmo? Tenta apagar a luz. Ah, boa ideia. Dessa vez eu li aqui. É pior ainda, eu acho, hein, gente? É pior, né? Piorou. Ih, piorou. Negativo. Mas valeu pela ideia. Pior, né? É isso aí. Então, gente, olha aqui, vamos ver se vai ler. Puta, mas tá difícil de ler esse negócio aí. Mas os outros alguns vão dar pra ler, tá? Piorou. Mas tudo bem, eu vou falando com vocês aqui, tá? Vou ler aqui. Evolução da dieta do ser humano, tá? Lá pelo dia 1º de janeiro, que seriam os primeiros hominídeos na Terra, né? A gente, lá 1º de janeiro, onde pede para alguém segurar o celular. Puta, mas daí é sacanagem com eles. Senta aqui, por favor, André. Vamos ver. Daí tu consegue talvez focar mais, né? Focar mais ali na tela. Tu pode saber quando tá lendo, quando dá para ler ou quando não dá para ler. Não? Mas daí se tu sentar aí, traz para cá porque eu tô carregando o celular. Às vezes, se tu chegar mais perto, às vezes não dá para ver melhor, não? As letras não, Anissa. Não. Não. Aqui, ó. Aqui sim. Então, entra aí. E às vezes tu foca em mim, às vezes neles. Aí, nós temos uma filmadora, depois qualquer coisa troca, Rodrigo, porque deve cansar pra cacete. Agora sim, melhorou. Tá? Então isso aqui, pessoal, olha só. Interessante. Tem laser aqui, mas não aparece. 30 de dezembro seria o início da agricultura. Olha só que interessante. 1º de janeiro, os primeiros hominídeos. Lá em 30 de dezembro, é muita coisa, né? E aí, 31 de dezembro, a gente tem as cidades, a escrita. No 31 de dezembro, isso lembra, condensando como se fosse todo o ano na vida do homem na Terra, né? 31 de dezembro, às 15 horas, das cidades clássicas. Às 21 horas, o açúcar, ou seja, faz muito pouco tempo que o ser humano tem contato com açúcar. E no dia, nas 23 horas e 42 minutos, a farinha refinada, essa que a gente tanto fala, né? Na dieta dos ancestrais, então Ansel Keys
desculpa, Dr. Price, ele foi um dentista, na verdade, que ele tem um dos melhores sites de pesquisa de alimentação no mundo, ele tem um grupo incrível. Pagou? Porque eu acho que clicou em algum lugar. Tá dando pra ver, né, galera? Aqui embaixo, provavelmente tu clicou aqui. Então, o que ele fez? Grandes descobertas na alimentação, e pelo estudo dele, que foi uma pesquisa incrível, ele analisou os alimentos consumidos pelos povos ancestrais e evidenciou que continham pelo menos 4 vezes mais minerais e vitaminas hidrossolúveis e 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis geralmente estão onde tem gordura, né, gente? Lipossolúvel, gordura, solúvel em gordura, ou seja, a gente não consegue absorver sem a gordura, elas estão na gordura, do que na dieta comum de alimentos processados norte-americana. Então isso é muito interessante, a gente já começa a ter uma pista de que as gorduras sempre estiveram em contato com nós seres humanos. Obviamente, o que a gente comia no passado? Eram mais as caças, né? E o que a gente tinha, e não tinha de agricultura, ou seja, eram as coisas que tinham nas estações, né? Então, talvez, vocês vão entender, talvez a forma que o ser humano sempre teve realmente de contato foi com proteínas e gorduras, nem sempre os carboidratos. Então, para que servem as gorduras? Né? Porque a gordura a gente foi demonizada durante muito tempo e a gente tem que entender. Elas são essenciais à vida. O que é um produto essencial, um alimento essencial? Como é que a gente fala? A gente fala que o essencial é aquilo que o ser humano não consegue produzir. Se a gente não consegue produzir e sem ele a gente não vive, a medicina, né, e a nutrição classificam como são essenciais à vida. Ou eu ingiro, ou eu não tenho como, ou não tenho como viver. Então, tem várias coisas que são essenciais. As gorduras são essenciais, as proteínas são essenciais, mas não existem carboidratos essenciais. Então, vamos para as gorduras essenciais. São o ácido linolênico, que é o ômega 3, e o ômega 6, que é o ácido linoleico. Então, você tem que gravar só, esses nomes são complicados, ômega 3 e ômega 6. E quais são as funções das gorduras para o ser humano, né? Membranas plasmáticas, ou seja, para a célula, para energia, sim, a gordura também dá energia. E, imagina, numa época que a gente não tinha como comer carboidrato, a caça, imagina o esquimó, onde é que vem a energia dele? Da proteína que ele come e da gordura que ele come, do peixe, da foca, da baleia, sei lá o que é. Aqui, então, como isolante térmico e físico, isso é gordura na alimentação, gente, tá? Nos hormônios esteroidais, ou seja, nossos hormônios, vocês vão ver daqui a pouquinho, para produzir os ácidos biliares, ou seja, para a gente conseguir digerir a própria gordura, a gente precisa de gordura também. Para veículos de vitaminas lipossolúveis, como eu disse para vocês, quais são as vitaminas lipossolúveis? A, D, E e K. Essas 4 vitaminas são lipossolúveis. E a gente tem algumas outras que são tanto hidro como lipossolúveis também. Tá? Bom, para começar essa parte, é muito importante que a gente entenda que se isso fosse observado por esse cara, que era um gênio na medicina, um canadense, um médico que trabalhou em Nova York, muitos dos nossos problemas de erros que a saúde cometeu não haveriam acontecido. O Sir William Osler, um cara que estava à frente do tempo dele, falou que a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. A gente não pode ter certeza de corpo humano, não é matemática. E aí a gente entra numa coisa que aconteceu lá no século XIX. Fizeram testes e foi institucionalizado que as gorduras poderiam causar aumento de colesterol e esse colesterol poderia adoecer as pessoas e causar placas ateromatosas. Isso foi para o livro base, livro texto de fisiologia da medicina, só que no Guyton. Só que o grande problema é que o teste e o estudo foi feito em coelhos. E os coelhos são herbívoros. E aí se colocou colesterol dentro deles e obviamente tiveram problema. Então seria o equivalente a gente fazer um teste para os seres humanos e dar para os seres humanos pasto de vaca para comer. Não vai servir, vão se adoecer, não vai fazer bem, obviamente, não é mesmo? Então esse teste para os coelhos foi a primeira pesquisa muito mal conduzida que começou o problema de falar mal de gordura, enfim, né? Mas você vê que o teste é totalmente inadequado e talvez ainda não tenha o último Guyton, mas espero que não esteja lá ainda. Já lá em 1953, esse rapaz aqui não ouviu
Sir William Osler falando, né? E ele publicou um estudo de 6 países. Na verdade, ele pesquisou mais de 20 países. Só que estava acontecendo de começar a diagnosticar os problemas cardíacos, cardiovasculares, e tinha recém falecido um grande presidente dos Estados Unidos por problema cardiovascular. E precisavam de uma resposta. Ansel Keys fez esse estudo, foi um estudo interessante, observou vários países, e o estudo foi observacional. Então ele só enxergou o que estava acontecendo. Olha, esse país come assim, aquele come assim. E sugeriu, então quando eu faço um estudo observacional, o máximo que eu posso fazer são suposições. O máximo. Eu não posso criar uma evidência em cima de algo que eu estou observando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já fizeram estudos observacionais com pessoas que tinham televisão colorida nos Estados Unidos falando que morriam mais. Por quê? As pessoas que tinham mais condições nos Estados Unidos provavelmente se tornaram mais sedentárias antes, porque trabalhavam mais, ganhavam mais e talvez estavam morrendo mais porque praticavam menos atividade física, tinham mais dinheiro para comprar porcaria, e na época porcaria era coisa boa, né? Era coisa boa. A porcaria era como se fosse quem tinha condição de comprar, ia lá comprar refrigerante. Então isso era ruim, quem tinha televisão. Então essa é uma observação. Eu não posso concluir que televisão colorida aumenta infarto. Não, isso é uma observação, né? Assim como eu não posso concluir que os países que estavam consumindo mais gordura, que a gente não sabia nem porquê, na verdade isso foi um estudo muito interessante para ver quem tinha mais dinheiro, porque os países que tinham mais dinheiro estavam consumindo não só mais gordura, mas mais carboidrato também, né? Tinham mais acesso a isso, a farinhas, a farináceos, a alimentos, já começou a industrialização dos alimentos. Então esse rapaz aqui, esse cara, mudou a história da alimentação e talvez a história da medicina através desse estudo aqui observacional. E aí, já que as pessoas estavam sedentas por conhecimento, precisavam de alguma explicação, porque as pessoas começaram a ter problemas cardíacos, então foi muito bem aceito esse estudo. E lá em 1953 é o estudo dos 7 países selecionados. Então a curva é a seguinte: quanto mais gordura as pessoas comiam, mais infarto elas tinham. Só isso que ele observou. E dizem por aí, e eu tenho as minhas convicções, que ele escolheu, obviamente, esses países porque combinavam com o estudo dele. Imagina uma pessoa investir milhões de dólares num estudo e não concluir porra nenhuma. Ele tem que concluir alguma coisa, né? E aí ele tinha a resposta para tudo, agora a gordura. E então começou a demonização da gordura. Isso para vocês entenderem de onde que vem essa história de que gordura faz mal. Se a gordura, tu vê que no passado as pessoas ingeriam muito mais e não tinham problemas. Bom, então olha que interessante. De 1910 a 1970, houve a entrada dos óleos refinados vegetais. Óleo de soja, de milho, de girassol, depois a canola, né? E esse aumento foi de 400% nesses óleos refinados vegetais. Isso seria a saída, né? Por quê? Porque a gordura tinha sido demonizada, a gordura dos animais, a gordura saturada, né? Agora a partir daquele momento não fazia mais bem. Então tentou-se reduzir as gorduras, criar um outro tipo de gordura que seria melhor, e na verdade muito mais rentável também, né? E aí passaram por vários processos para conseguir chegar a uma forma de gordura dessa aqui que conseguisse levar para os supermercados, as pessoas utilizarem. Só que foi desastrosa. Por quê? Porque no infarto do miocárdio, que era uma doença que quase não existia lá em 1910, em 1970, passaram 60 anos, virou a principal causa de morte nos Estados Unidos. Mas o que acontece? Quando a gente faz uma mudança, essa mudança não repercute naquele momento, né? Provavelmente com o passar do tempo, essa mudança vai impactando nas pessoas e a gente só consegue enxergar depois. Só que quando a coisa já está armada, a gente não tem volta. A gente não consegue olhar, por que eu fiz há 60 anos atrás? Não. O que acontece? Se cria um novo tratamento. Então eu vou fazer uma outra analogia. Se eu pegar no passado e falasse que o problema que as pessoas começaram a bater de carro não era a educação do trânsito, provavelmente era a estrada. Aí eu faço uma estrada de sabão. Olha, mudou a estrada de sabão, agora é cheio de evolução. Vai começar a bater, ainda mais.
Bom, então o que eu faço? Em vez de eu mudar o estado de sabão, agora eu acrescento um outro problema, um pneu que é antiderrapante para sabão. E aí eu crio um comércio. E se eu descobrir, se alguém descobrir, vem cá, mas essa estrada de sabão estava errada, essa pessoa vai ser morta, né? Porque todo o comércio que se criou com a estrada de sabão ou o pneu resistente a sabão. E ali do pneu resistente a sabão, daqui a pouco a gente aumenta a quantidade de carro, vai continuar dando problema, e aí eu vou inventar uma outra coisa. Agora um carro, agora até que eu chegue no semáforo, na sinaleira, no sinal, né? E aí eu posso retornar e mudar essa estrada. Só que não é isso que acontece na medicina. Esse erro aconteceu, e aí sucessivos erros depois disso. Então olha o estrago, o infarto virou a principal causa de morte. No entanto, o uso de gordura animal caiu para 62%. Antes era 83%, o infarto não existia praticamente. E não era por falta de diagnóstico, já existia o diagnóstico. A manteiga, por exemplo, que o ser humano, o americano, consumia 8 quilos ao ano, a manteiga passou a 1,8 quilos ao ano só. E o animal, e a gordura animal, 62%. Mas o que aconteceu foi um aumento absurdo na quantidade dos óleos refinados. Só que aí o comércio já estava criado. Imagina grandes empresas serem criadas para fabricar esses óleos vegetais. Então olha o desastre nos Estados Unidos. Aqui o branquinho, a pessoa estava magra, azulzinha, gordinha, aqui sobrepeso, o azul escuro, sobrepeso. Então aqui em 85, depois em 95, depois em 2005 o amarelo já é gordelíciazinha, aqui o vermelho já é o gordelícia-zona e aqui é a baleiazinha. Então olha aqui, ó, o desastre que essas medidas alimentares nos Estados Unidos causaram. Foi a alimentação, não era sedentarismo, primeiro a alimentação, mudou a comida. Bom, e o que as pessoas começaram a fazer? Bom, então a solução é diminuir a comida. Ao invés de ir lá e resolver a história da gordura, vamos diminuir a comida, porque é só caloria que interessa. Olha o outro problema que se criou. E aí a gente começou a ter pessoas que emagreciam, perdiam massa muscular, mas ficavam mais leves. Porque eles ficavam mais leves, estou muito bem, obrigado. Só que já que a comida era muito pobre, em vez de botar comida de verdade, começaram a botar comida industrializada, o que aconteceu? A pessoa emagrecia perdendo músculo, quando engordava de novo ganhava gordura. Então vai trocando consecutivamente de tecido bom, que é músculo, para tecido ruim, que é gordura. Esses indivíduos aqui, por exemplo, têm provavelmente o mesmo peso. Esse cara deve ser mais pesado que esse. Esse aqui está infinitamente mais saudável. Não é sinônimo de saúde, mas isso aqui é representação. Provavelmente mais pesado que esse aqui. Esse aqui é só banha. E esse aqui não, é só músculo. O músculo, gente, pesa muito mais que a gordura. Olha aqui, ó. 2 kg de músculo, isso aqui é 2 kg de gordura. Por isso, quando a gente emagrece de músculo, a gente pesa muito menos. Quando a gente emagrece de gordura, são medidas. E esse é o diferencial total dos tratamentos e das dietas, né? Por quê? A gente tem que ter uma forma de acompanhar as aferições, a quantidade de gordura que a gente tem de músculo. Não adianta nada emagrecer de músculo, nada. Até porque você sabe que para construir músculo é muito difícil, principalmente as mulheres. Então a gente tem 3 tipos de gordura, gente, no nosso corpo. Aí vocês vão entender o problema de se chamar gordura do corpo, chegar a chamar de gordura, e gordura do animal chamar de gordura. A gente poderia muito bem chamar de modos diferentes, né? O nosso é banha, já ajudaria, e o gordura do animal, gordura, ou vice-versa. Aí a gente não linkaria as duas coisas. Olha só, isso aqui é a gordura do nosso corpo. A gente tem gordura importante no nosso corpo, a gordura marrom que é estrutural. Isso aqui nos emagrece. Essa gordura de reserva fisiológica a gente utiliza como energia, fica circulando, é um reservatório. E a normal, que é a gordura branca, que é aquela que se deposita na barriguinha, no tríceps, no culote, né, no pânceps e nas pochetes. Essa gordura anormal é um grande problema. Esses adipócitos, as células dessas gorduras, eles produzem mais de 35 citocinas inflamatórias. Essas inflamatórias causam disfunção, principalmente disfunção endotelial. Então, quando a pessoa olha todo o problema, primeiro o cara pega,
demoniza a gordura, aí insere óleos, aí começa a infartar mais, aí insere um outro remédio e dieta de baixa caloria, aí o cara troca o tecido, quando troca o tecido fica com o falso magro e depois começa a ganhar mais gordura, porque o tecido muscular ele acelera o nosso metabolismo, ele consome energia, a gordura é aqui, fica com a boquinha aberta esperando vir entrar comida. E aí a gente aumenta mais ainda o problema cardiovascular. Ao invés de resolver na base o que aconteceu, o que se cria? Um remédio novo. Bom, e qual é o problema? Por que isso não chegou então aos ouvidos? Porque muitos de vocês não conhecem isso, porque o médico, às vezes ou o seu nutricionista não sabe disso. Normalmente, gente, leva 17 anos, isso aqui é estudo, para que os novos conceitos sejam adotados a partir da literatura médica. Porque antigamente a literatura médica era através de esperar livros, muito complicado, né? Hoje em dia, tá aqui, o artigo saiu hoje eu tenho acesso, basta eu estar ligado e eu preciso buscar atualizações em toda a área médica, biomédica. Então isso aqui é o que está acontecendo hoje, só que dependendo do que a gente está falando, por exemplo, gordura, já que tem o interesse de toda uma indústria, lembra do carro, do sabão, que está se beneficiando disso, é a gente ficando gorda, tomando remédio para emagrecer, com depressão, com problema cardíaco, com problema de colesterol, e aí criou-se um baita do mercado. Então ninguém quer que esse mercado seja desfeito, então é melhor eu aprender como usar um remédio do que eu aprender o que está acontecendo de errado. E normalmente, um dos erros é que as pessoas procuram os médicos para saber sobre isso. Só que o médico geralmente não tem aula de nutrição, então ele não faz ideia do que é isso. Eu sou médico, eu posso falar para vocês, eu não tive uma aula sobre nutrição na minha universidade. São poucas universidades que dão. Nos Estados Unidos, menos de 6%. Imaginem no Brasil como não é esta situação. E aí o médico vai para a televisão e fala o quê? Cuidado com as gorduras porque causam colesterol e causam infarto. Nós vamos ver tudo sobre isso aí hoje. Então, gente, eu vou começar aqui, ó. Eu vou ainda dar uma aula para vocês sobre colesterol, tá? Essa não vai ser sobre colesterol, mas eu preciso desvincular de alguma forma já, bem pontual, essa história de gordura e colesterol. Gordura não aumenta, não piora não piora colesterol. Não é a gordura que aumenta, ela piora o perfil de colesterol. Por causa de um monte de coisas. Quem aumenta colesterol, que é um álcool, são os carboidratos, gente, carboidratos. Então, esses estudos aqui para colesterol, vou citar 4. Isso aqui foi um estudo, 75% dos pacientes hospitalizados com infarto nos Estados Unidos estavam com colesterol normal. Então, onde é que eles pesquisaram? Pesquisaram aqui, 136 mil pessoas internados em 541 hospitais dos Estados Unidos entre 2000 e 2006. São 6 anos, quase 137 mil pacientes em 541 hospitais dos Estados Unidos, apontando que 75% hospitalizados com infarto não estavam com colesterol normal, alto, estava normal, ou seja, não tinha nada a ver com colesterol. Isso aqui saiu aqui em 2009, voltamos àquela questão, leva 17 anos para chegar, às vezes muito mais, dependendo do interesse. Isso aqui saiu na Folha de São Paulo. Análise, então, isso aqui é um outro estudo interessante. Análise de 22 grandes estudos publicados avaliando a redução de colesterol na prevenção de doenças cardíacas. A conclusão, reduziu o colesterol, não reduziu mortalidade, pouco provável que previna doenças. São 22 grandes estudos publicados, gente. Mais outro estudo mostrando que uma meta-análise, quando a gente faz uma revisão de vários estudos que já aconteceram, de 150 mil pessoas, seguidos por 5 anos. Olha aqui, conclusão, o grupo colesterol mais baixo foi o que teve mais morte. Então, mesmo que a gordura piorasse, aumentasse o colesterol, não seria ruim. Agora, quando a gente aumenta por conta de carboidrato, aí é um desastre, porque o carboidrato estimula a insulina, causa glicação, causa inflamação, e causa uma série de consequências. Engorda a pessoa, aí vai, né? Essa meta-análise também de 21 estudos, olha aqui, 348 mil pessoas praticamente, seguidos de 5 a 23 anos nesse período. 11, olha aqui a conclusão, ingesta de gordura saturada, aí a gente entra para gordura, por isso que eu falei, colesterol, gordura, aumentou o risco, não aumentou o risco de doença coronariana ou AVC. São 21 estudos, 350 mil pessoas praticamente, mostrando que olha que não tem nada a ver gordura nada a ver, gordura saturada, com a doença coronariana. Ou seja,
lá quando publicaram esse artigo, em 2010, a partir de lá, já não haveria mais motivo nenhum para médico sair falando que gordura mata. Tá aqui, né? Ele não precisa nem entender de gordura. Tá aqui. Isso aqui está um estudo publicado. E estudo com acesso hoje a todos, democraticamente, né? É só acessar. Mas tem que ter interesse para isso. E daí Harvard publicou aqui em 2013, mostrando uma meta-análise também, que, em conclusão, a nossa meta-análise mostrou que há evidências insuficientes de estudos epidemiológicos prospectivos para concluir que a gordura saturada da dieta seja associada com aumento de risco de doença coronariana, derrame ou doença cardiovascular. Ou seja, Harvard falando que houve um viés de publicação. As pessoas publicaram errado. Os estudos não tinham valência, não tinham valia, não formavam uma evidência. Está bem claro aqui, é uma meta-análise, não há evidências já, ou seja, se o cara que não teve tempo de ler um artigo em 2010, ele poderia ter lido esse em 2013, porque é de Harvard, não é mesmo? Mas também não. E aí, em 2014, um outro, isso assim, eu escolhi para vocês, tem uma centena de artigos, eu escolhi alguns grandes impactantes. A Associação da Dieta e Circulação, vamos ver o resultado. 32 estudos observacionais. Quando a gente fala de um estudo observacional é uma coisa. Quando 32 observacionais estão em conjunto, nós estamos falando de outra completamente diferente. Estudos, participantes, olha aqui, 512 mil participantes. O consumo de gordura na dieta. 17 estudos observacionais de mercado. Bom, vamos ver a conclusão mais fácil. As evidências atuais não dão sustentação às diretrizes cardiovasculares, que encorajam o alto consumo de poliinsaturados. Ou seja, não há motivo para a gente procurar óleo de canola, de soja, de milho de girassol. Não existe evidência para isso. E baixar as gorduras. Não existe motivos, não existe evidência na medicina. Ou seja, a pessoa que fala isso está mentindo, está criando uma coisa que não existe mais hoje. E aí até a revista Time, que condenou o colesterol naquela época, já aceita a gordura como uma coisa boa, que é a gordura do leite, né? A manteiga. E a redenção do ovo, que nunca fez mal a ninguém, nunca houve um só estudo demonstrando que o ovo pode causar qualquer problema, principalmente problemas cardiovasculares, bem pelo contrário, os estudos mostraram que causa proteção. Mas o ovo já tinha colesterol lá na gema e ainda tem muita gente que come ovo e joga fora a gema. Dá para acreditar, né? Na gema está o principal do ovo, porque na clara só tem proteína. Está cheio de lugar que tem proteína. Agora da gema tem um monte de nutrientes que só tem na gema. Então a gente vai hoje, com todas as evidências, mostrar quais são as recomendações clássicas, para vocês verem como ainda a coisa é devagar. Classicamente 2004, depois 2001 aqui, a gente ainda aceita, são as últimas. Encorajando o alto consumo de carboidrato, olha aqui, ó, de 55% a 75%, 75% eu desafio qualquer pessoa a ser saudável e magra com 75%, vai virar baleia. E isso aqui também, de 85% a 65%. Lipídios de 25% a 35% é muita diferença, 35% é um número bom, 25% talvez seja pouco. De 15% a 30% é muita diferença, né? Então, obviamente, a gente adapta isso à individualidade de cada pessoa, nunca aceitando essa quantidade absurda. Existem pessoas, e são raras pessoas, que têm mutações, polimorfismos a gente chama, genéticos, então mutações em alguns genes, e aí essas pessoas, provavelmente, e essas poucas pessoas, tem gente que não consegue metabolizar bem a gordura, mas são poucas, ou seja, e é um exame que se faz genético, então, por alto, por geral, reduzir carboidrato, aumentar a gordura, aumentar a proteína, né? Bom, então dessas duas gorduras que a gente fala, do ômega 3 e ômega 6, por que eles são tão importantes para a gente considera eles essenciais à vida? Porque a gente não consegue produzir, né? E onde é que eles estão? As gorduras, justamente nas gorduras, no 3 e o 6. Só que o que acontece? O 6 é o responsável por toda a cadeia de inflamação no nosso corpo. Isso aqui é tudo inflamatório. A inflamação é ruim, Victor? Não, a inflamação é importante. Se eu fizer um corte, por exemplo, a gente fez cirurgia hoje de manhã. O corte da cirurgia, como é que fecha?
com inflamação, se inflamar, ficar vermelhinho, e aí grudar ali as paredes, né? Então esse processo inflamatório é importante. Por isso que quando a gente toma um anti-inflamatório, a gente está sendo contra a natureza, né? Porque a natureza quer curar inflamando. Só que o meu próprio corpo, ele tem que ter um momento de desligar a inflamação, e agora eu vou anti-inflamar. E eu não posso ficar inflamando toda hora. Então se qualquer batidinha eu ficar inflamado, se qualquer alimento ruim ficar inflamado, é um perigo para o ser humano, né? Porque a inflamação pode gerar, a inflamação essa que a gente não percebe, ela gera desde processos de alteração da parede celular, processos de alteração da permeabilidade, né? Ao processo de alteração das células, do colesterol. Aí, colesterol é como se fosse um mocinho pego na cena do crime. Uma pessoa que está inflamada, tem excesso de ômega 6, por exemplo, ela pode inflamar o vaso. E o colesterol pode se atrelar ao vaso. E aí a culpa não é do colesterol, a culpa é da inflamação. A inflamação pode, a gente sabe que na base do câncer hoje, a maior parte das pessoas, né, que são os cânceres que poderiam ser prevenidos, elas têm um processo inflamatório crônico, subclínico, que já vem há muito tempo, ou seja, por mau hábito de vida. E aqui está uma das chaves desses maus hábitos de vida, principalmente alimentar: ômega 6 excesso. Por quê? O ômega 3 seria o anti-inflamatório. Só que o ômega 3 a gente tem pouquíssimas fontes hoje na natureza, infelizmente. O ômega 3 ele estaria na gordura, por exemplo, da vaca, estaria, se ela pastasse livre, ela estaria na gordura de todos os animais, na maioria dos animais, e mais presente, obviamente, nos peixes, né? A gente tem ômega 6, por exemplo, na vaca também, ômega 3 também. Mas hoje, gente, a maioria desses animais, eles são criados, inclusive os peixes, quando eles não são pescados aí abertamente no mar, né? Ou seja, se alimentando das algas que tem lá, e eles conseguem fazer muito bem isso, isso é muito importante. O animal, que não o ser humano, ele consegue fazer, ele comer o pasto, ou então o vegetal ter o ômega 3. E ele consegue metabolizar isso e ofertar para o corpo o tipo aqui que é um nome bem complicado para vocês, tá? Que é o ALA. Pensa em ALA. Ele consegue fazer isso e entregar de bandeja para o ser humano. Aí a gente entra como é importante realmente comer animais, né? Isso aí, porque o nosso corpo não consegue fazer isso bem. Nada contra quem é vegetariano, precisa adaptar as coisas, né? Mas geralmente fica com falta de ômega 3. Ah, mas o ômega 3 tem na linhaça. A linhaça é vegetal, gente. A ômega 3 da linhaça não é o ômega 3 pronto pra gente. Eu precisaria, como ser humano, metabolizar isso. E isso não acontece tão bem. Não é tão fácil de fazer. Tem muita gente que não consegue fazer, principalmente com o passar dos anos, com a idade, né? Então, o ômega 3, onde ele estaria? Hoje, as nossas fontes: peixe. E o peixe pescado no mar, por quê? Se o peixe não comer aquelas alguinhas do mar dele, se ele comer a ração de soja, ele não vai ter ômega 3. O salmão, então, é rico no ômega 3? Não, não é. Salmão selvagem é. Salmão que a gente come está sendo alimentado por ração. Ou seja, está preocupado que ele cresça. Não vai ter. Não cansou as mãos ainda? Não, eu tô... É? Se tu cansar, tem uma... Não, tô tranquilo. Então, aqui, gente, vamos procurar saber onde tem ômega 3. Sardinha, peixe linguado, os peixes são pescados, a tilápia não é pescada hoje, o salmão não é pescado hoje, então vamos ter cuidado com isso. A gente precisa ter um equilíbrio entre isso. Tanto que eu tenho de ômega 6, eu tenho que ter quase a mesma coisa de ômega 3 no meu corpo. Ou seja, eu preciso ingerir isso. E eu preciso inflamar e anti-inflamar. E as fontes de ômega 6, onde é que estão? Óleos poliinsaturados, aqueles óleos hidrogelados lá que eu falei para vocês, que são canola, girassol, soja, milho, essas porcarias todas, e todos os alimentos industrializados praticamente, porque contém gorduras hidrogenadas. Isso vira ômega 6. Ah, mas aquele óleo diz que tem o selinho do coração. Gente, parado na gôndola, já no plástico, recebendo luz, já está estragando, já está oxidando. Óleo assim não pode ficar sob a luz, diferente das gorduras saturadas, né? Que elas vêm empastadas, elas não vêm líquidas. Já é o primeiro problema. Segundo problema, quando esquenta a gordura que não é saturada, esses óleos, também a gente vira trans. Ou seja, não adianta não ter trans lá no pote se a hora que a gente esquenta vira trans. Não adianta não ter trans ali se ele está oxidando e virando trans com a luz.
né? Eles deveriam, no mínimo, ter um pote escuro, no mínimo. Bom, então tá, gente. Aqui são alguns estudos mostrando que, então, lembra que eu falei que a inflamação na base do câncer, esse é um motivo pelo qual o ômega 3, por exemplo, ele inibe aumento do câncer de mama. Ele diminui as chances do câncer de mama. Estudo também. A regra dos ômega 3, né, poliinsaturados, fatty nas doenças cardiovasculares, ou seja, na base da grande parte das doenças existe inflamação. São estudos mostrando, então, por que o ômega 3 diminui essas doenças? Porque diminui a inflamação. E quem que precisa de ômega 3? Eu desconheço alguém que não precisa de ômega 3. Desconheço. Eu procuro me alimentar, procuro ter peixe na minha alimentação, não tenho suficiente ômega 3. Por quê? Porque durante quantos anos que eu só sobrecarreguei o meu corpo com ômega 6? Né? E hoje ainda, a gente sobrecarrega o tempo todo. A chia é rica em ômega 3? Também é vegetal, a gente precisa transformá-la. Né? Então, os ômega 3 nos atletas. Por quê? O atleta está sempre causando inflamação. Né? É uma inflamação bem-vinda, né? Para a gente poder, por exemplo, anabolizar, crescer o nosso músculo, precisa ter uma inflamação local. Essa inflamação é suficiente para poder gerar a replicação daquelas microfibras. Só que o ômega 3 em excesso pode fazer mal. Eu posso lesionar meu tendão, eu posso estar correndo demais e machucar meu joelho, né? Então o ômega 3 nesse aspecto ele diminuiria, aumentaria a performance dos atletas. Isso foi a resposta desse exame. E esse é um livro mais antigo, mas é o livro que eu aconselho sobre o ômega 3. Estão vários artigos lá postados. Bom, outra gordura, então, que teria um poder também anti-inflamatório, e aí não tem muito a ver com o ômega 3, ela não é essencial à vida aqui, o ômega 3 sim, né? Seria o óleo de coco. Esse óleo de coco é uma gordura ruim, sempre teve no ser humano, sempre teve na Terra. Desde que tem coco na Terra, sempre teve ômega 3. Desculpa, o óleo de coco, porque é muito fácil a prensagem, só prensar ali que sai. Não precisa de grandes processos industrializados, como esses óleos de canola, girassol, né? Que ninguém consegue fazer. Isso aqui eu consigo fazer. Só basta ter tempo para fazer, né? Então aqui, a ação do óleo de coco como gordura, antioxidante, melhora o perfil do colesterol, é termogênico, por quê? Porque é uma gordura que vira energia rapidamente. Já que ela vira energia, a gente pode usar essa energia e gastar. Melhora o sistema imunológico, porque tem alguns ácidos que fazem isso, regula a função intestinal, estimula a tireoide e tem uma ação também cosmética. O coco é um dos alimentos mais completos que a natureza tem disponível para a gente. E aqui está o perfil dos ácidos do coco, né? E a gente destaca aqui com 46% esse ácido, que é o ácido láurico. Ele é muito importante, ele vê o monolaurin no nosso estômago e ele é muito importante para a gente, para a nossa imunidade. Para vocês terem uma ideia, o ácido láurico ele é muito rico, além do coco, no leite materno. Né? Obviamente a importância do ácido láurico para a criança, para a imunidade da criança. E aqui um estudo mostrando, mas óleo de coco é gordura, e sendo gordura tem caloria e pode engordar. Gente, se eu continuar comendo a mesma merda que eu como o tempo todo, né? Pizza todo dia, pastel, salgadinho, sanduíche saudável, Vitor? Não, é pão, pô. Pão, farinha. Lembra que a farinha, quanto tempo está em contato com a gente? Isso não quer dizer que eu tenho que ser radical e tirar tudo. Né? Eu não tenho pão em casa. Mas o pão sem glúten, mesma merda. Só uma farinha diferente, menos mal essa farinha, só que o problema é que é pão, é farinha, eu preciso de gordura, preciso de proteína. Então aqui, esse estudo mostrando, então eles fizeram claro, adaptaram a alimentação dessas pessoas e fizeram durante 12 semanas e melhorou o perfil lipídico, as que entraram com óleo de coco, as outras permaneceram com os óleos ruins, né? E todas reduziram a quantidade de ingestão de comida, diminuiu a circunferência abdominal em mulheres obesas. Bom, gente, eu posso então querer emagrecer com óleo de coco? Não adianta nada eu ficar tomando óleo de coco além do que eu já como. Eu tenho que trocar. Troca os óleos ruins por óleo de coco? Pô, excelente. Por quê? Porque é uma gordura saturada que aguenta altas temperaturas. Então, para cozinhar seria ótimo, excelente. O que a gente podia usar para cozinhar também é banha de porco. E também podia usar o azeite de oliva virgem, não o extra virgem, é o que é feito lá para esquentar, porque ele aguenta mais altas temperaturas, não tão altas quanto o óleo de coco e não tão altas quanto a banha de porco, ok? Aqui algumas referências, não vou me... Só para vocês terem ideia da quantidade de referências de artigos científicos que existe sobre o coco, por exemplo, e ainda tem gente que
enchendo a paciência falando mal do óleo de coco. É claro que a venda do óleo de coco como uma coisa milagrosa não existe, mas eles são melhores, sempre estiverem em contato com o ser humano, eles são melhores do que os óleos hidrogenados. Então aqui é uma cadeia das gorduras boas pra gente. As gorduras animais, a gordura que tem nas azeitonas, né? Na oliva, no abacate, da carne. A gordura do queijo é boa também, tem parte boa, parte ruim, principalmente os queijos mais curados, né? A da manteiga, principalmente da manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, a gema do ovo, da carne tem gordura boa e ruim, né? Isso até um suplemento com um ômega 6 que é da vaca, que é o óleo de prímula, que muita gente acha que emagrece, enfim, prímula, eu estou confundindo, não é prímula, já vai vir o nome, tá? É o claro, CLA, desculpa, o CLA, né? Muita gente diz que emagrece, tá? Ele tem até um efeito de aumentar o metabolismo, mas nenhum estudo conseguiu confirmar isso, né? E aqui o salmão selvagem, né? Não quer dizer que não pode, mas eu não posso mais comer salmão, não, eu como salmão também, mas eu não espero que tenha ômega 3 lá, de jeito nenhum, porque não vai ter. E as oleaginosas, né? Ótima fonte de gorduras boas também. Bom, das gorduras então, gente, dos lipídios, a gente vem toda a cadeia dos hormônios. E aí vocês podem imaginar o desastre que é quando fisiologicamente uma pessoa tem a tendência de produzir uma quantidade de colesterol no nosso corpo e de repente eu derrubo essa quantidade porque eu acho que isso faz mal. E não existe evidência mostrando que colesterol aumenta infarto. Vocês já viram, né? Então, esqueçam já essa história. Tá aqui, ó, a importância dos lipídios, das gorduras para todos os hormônios. Olha aqui, os hormônios sexuais, a gente precisa deles. Imagina baixar colesterol de criança, um desastre que não acontece. Os outros hormônios aqui, como cortisol, os glicocorticoides, mineral, precisa tudo de lipídios. Bom, gente, é aqui um prêmio Nobel, então, falando pra gente que as revistas de alto impacto distorcem a ciência. Lembra que eu falei para vocês dos interesses financeiros? Sim, existe interesse financeiro também na medicina. Ah, mas teoria da conspiração não é só a gente estudar e saber lidar com isso. Eu não posso achar que eu estou me atualizando num congresso que é patrocinado por um laboratório que vende remédio para baixar colesterol, que vende remédio para não absorver gordura. Tem esses remédios que são para não absorver gordura, né? E no passado se chamava como é que era o nome? Hoje é o Orlistat, né? É o princípio ativo. É o Xenical. As pessoas saíam se borrando por aí porque não conseguia gordura, comia gordura, não queria mudar nada da alimentação, nada. Aí taca ali Xenical, o que acontece? O intestino não consegue absorver gordura, olha o desastre que causa, e a pessoa sai se cagando por aí, né? Diarreia, com esteatorreia, que é gordura, né? E passando vergonha, sujando a calça. E aí criaram os remédios, né? Para baixar, então, é o que eu falo para vocês. É difícil de desfazer esse mito. Por quê? Porque tem remédio pra caramba, são remédios que vendem muito aqui, estatina. A estatina aumentando a chance de câncer de mama. Por quê? Porque diminui o potencial anti-inflamatório, diminui o colesterol, piora o perfil hormonal. A estatina pode aumentar, hoje em dia já chegou, né? Aqui pode aumentar o risco de ataques cardíacos. Aqui a notícia que já chegou no Globo, ou seja, era para ter chegado para todo mundo. E aqui um estudo de 2015 mostrando que a estatina estimula a aterosclerose. Por quê? Porque para poder diminuir o colesterol, a gente barra uma série de coisas no nosso corpo. Não é só colesterol, infelizmente. Olha, felizmente. Porque pelo menos para com essa bobagem. Aqui, médicos americanos discutem o uso da estatina. Aqui, a Populares de Combate ao Colesterol tem efeitos colaterais que não podem ser ignorados. Aqui, os efeitos, tá? Aumenta diabetes, aumenta câncer de mama, câncer coloretal, problemas hormonais, aumenta depressão, né? Aumenta fibromialgia. E aqui a explosão de equívocos e fraudes de estudos publicados deixa a ciência em xeque. Então, mas não, em quem acreditar? Não é em quem acreditar. As coisas têm que fazer sentido. Vocês têm que estudar, ler, se aproximar dessas informações. As coisas têm que fazer sentido. Né? Aqui estou mostrando começo, meio e fim. Não tem por que ficar questionando. São estudos gigantescos. E aqui, muito interessante, foram 120 lixos, né, que foram publicados e aceitos em revistas de renome. Os caras fizeram aleatoriamente 120 para testar as revistas, 120 lixos
estudos de lixo. E aí serviu, foram aceitos, né? Para tu ver como a gente tem que ter discernimento quando a gente olha a ciência. Um estudo, outro dia eu falo sobre estudos também, sobre essa medicina baseada em evidências, sobre a importância dos estudos e quando os estudos podem maquiar esses números e enganar uma série de pessoas, que é o que eles fazem com os estudos da estatina. Então, gente, olha aqui, apesar dos avanços do último quarto de século, pouco mais de 30% das intervenções médicas, terapias com drogas, cirurgias, exames de imagem e laboratoriais são apoiadas por fortes evidências científicas. Então, olha o mato sem cachorro que a gente está... A quantidade de coisa que é feita sem evidência forte mesmo científica. Daí a gente volta com o bom senso, né? E com a prática clínica. Vamos entender, o alimento sempre teve na natureza. Agora, o melhor é aquele recém-fabricado? Surgiu uma coisa nova que a natureza não tinha? Não, né, gente? Então, estou chegando ao fim. O pior indivíduo, isso é muito interessante, é aquele que não conhece, então o cara não sabe sobre gordura, não aceita, também não aceito sobre gordura, porque eu sempre ouvi falar que faz mal, não sabe, não sei, não quero saber também, e não quero saber. Ou seja, por quê? Porque saber de tudo isso eu vou ter que mudar minha conduta. Então é mais fácil eu ficar sentadinho fazendo a mesma conduta o tempo todo. Não faz e nem deixa fazer, ou seja, essas pessoas geralmente que negam, que falam que gordura faz mal, que isso é idiotice, que colesterol mata, que tem que passar remédio para todo mundo, que tem que botar na água remédio para colesterol, tem que dar para criança, né? Olha o absurdo, sem evidência nenhuma científica. O que acontece, esses indivíduos são aqueles que não fazem e não deixam fazer. Quando a gente tira o remedinho de colesterol, a gente explica que tem que comer gordura, o que podem fazer? No CRM denunciar o Vitor que está falando práticas alternativas de medicina e está matando as pessoas. E mais uma cartinha para mim das quantas que eu recebo só a respeito dessas coisas que eu estou falando aqui. Não se pode admitir que o indivíduo seja cético acerca daquilo que ele desconhece. Então, assim, ele ser contra uma coisa que não sabe é complicado. Eu pode no máximo falar assim, não quero mudar, está dando certo assim, certa parte, eu respeito. Aceitar é bem complicado, porque está aqui a ciência mostrando que está errado aquilo lá, né? E o erro na medicina, na saúde, pode prejudicar vidas, né? Então a gente está lidando, não é com vida. Bom, quanto então a gordura, gente? Essa cabe muito bem para vocês. Não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estavam errados. Essa de Queiroz. Então, quanto à gordura, é exatamente isso, gente. É isso e ponto final, não tem erro. Tem que comer gordura? Tem que escolher gordura? Tem, mas não adianta ficar entupindo de gordura se não reduzir a quantidade de farinha, de carboidrato, tá ok? E cuidar as fontes das gorduras. Como é que a gente seguia então, para ver se um ômega 3 é bom? Mas eu vou usar o ômega 3. O ômega 3 é o seguinte, eu não sei de que peixe veio, não sei se está estragado, que é gordura, não sei se ficou na luz, já oxidou, então tem uma série de coisas que a gente tem que cuidar. Eu não sei se está até contaminado, leite, né? Se for com mercúrio, às vezes os peixes ficam contaminados com chumbo e mercúrio. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho primeiro procurar o local, né? Comprar em uma farmácia de manipulação, aqui no Brasil esse é o jeito, de confiança. Mas eu não tenho acesso à farmácia de manipulação. Bom, a gente tem uma marca, eu mostrei no meu Snapchat, não ganho nada para isso, mas é uma marca de confiança, que é a marca da Essential Nutrition. Essencial, com T, né? Essential Nutrition. Eles têm uma farmácia de manipulação e eles vendem abertamente o ômega 3 e o deles é de garantia. Eu geralmente mando manipular os meus e também uso os deles. Outra forma, tendo já o ômega 3, comprei nos Estados Unidos, não sei se é bom ou se é ruim, eu também não sei. Então vocês podem fazer o seguinte, pelo menos saber se ali tem ômega 3 de boa qualidade, porque assim, parte daquilo é ômega 3, né? Aquelas coisas que a gente viu, aqueles nomes complicados. Parte daquilo é gordura saturada, né? Então tem que saber primeiro a concentração, se tem boa concentração das coisas boas, dos ômegas ali, dos ácidos graxos. Segundo, eu posso botar no congelador e ver se congela. Imagina a foca rica em gordura saturada e ômega 3, se ela congelar, está ferrada, né? Então a gente bota no congelador, depois pega um palitinho de dente e tenta enfiar. Se passar, é que tá boa, porque a gordura não congelou. Se não passar, se bater, congelou, tá errada. É gordura de má qualidade. Então isso aqui, gente, para quem não me conhece, vocês me conhecem, prazer, Victor Sorrentino, aqui nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook. Aqui é o site da clínica, aqui, né? Nossa clínica, foto antiga, na verdade. E aqui o meu site, que está em manutenção agora, na manutenção, nós estamos reformulando tudo, então vai demorar um pouquinho para ficar pronto. Era isso, gente.
eu já disse para vocês que... Bom, André, muito obrigado. Olha aqui, eu agradeço a Andréia que ficou aqui e o Rodrigo que ficou quase dormindo lá também.